algumas entidades não precisam ser vistas, elas precisam ser ouvidas. Elas não têm forma, não têm rosto, são apenas som, e elas estão sempre escutando. Aprendem vozes, copiam entonações, memorizam o jeito que você fala oi, a maneira como sua mãe chama seu nome, o riso do seu melhor amigo. E usam tudo isso para se aproximar, para se disfarçar no ruído do dia a dia, esperando o momento certo. O momento em que você está sozinho, vulnerável, elas esperam pelo silêncio, porque é no silêncio que um som familiar se torna irresistível. O primeiro erro não é ver, o primeiro erro é ouvir, porque uma vez que você ouve, elas sabem que você está prestando atenção. Os primeiros relatos surgiram em lugares diferentes, sem conexão aparente. Um apartamento vazio no 12º andar, onde o único som deveria ser o vento batendo na janela. Um corredor de hospital longo e estéril no meio da madrugada. Um estacionamento subterrâneo, úmido e mal iluminado, onde cada gota d'água ecoava como um passo. As histórias eram de pessoas comuns, vivendo vidas normais até aquele momento. E sempre começava da mesma forma, alguém chamando pelo nome. Uma voz clara, inconfundível. Para uma mulher, era a voz do marido, que ela sabia estar a quilômetros de distância, numa viagem de negócio. Para um estudante, era a voz da avó falecida há anos. Para um segurança noturno, era a voz do colega que já tinha ido embora. A voz era sempre familiar, sempre reconfortante e sempre vinha de um lugar onde não deveria haver ninguém. Um armário fechado, um canto escuro do quarto, o banco de trás de um carro trancado. As pessoas procuravam, confusas, mas nunca encontravam a fonte. O som simplesmente estava lá, pairando no ar, e depois desaparecia, deixando para trás apenas um silêncio pesado e a dúvida perturbadora. Conforme mais relatos apareciam, um padrão começou a se formar. A voz nunca vinha de onde deveria. Se seu amigo estivesse na sala, a voz dele viria do quarto. Se sua irmã estivesse no andar de baixo, a voz dela viria do sótão. Era um truque de localização, feito para te desorientar, para te fazer questionar a sua própria percepção. A voz soava idêntica a alguém conhecido, uma cópia perfeita em timbre e cadência, mas sempre havia algo errado, um detalhe minúsculo, quase imperceptível, que arrepiava a nuca, uma pausa longa demais entre uma palavra e outra, como se a coisa estivesse pensando no que dizer a seguir, ou um tom que não combinava com a situação, uma alegria forçada numa frase preocupada. Às vezes a voz repetia a mesma palavra várias vezes, como um disco arranhado. Era como ouvir uma gravação de má qualidade, uma imitação que não compreendia o sentimento por trás das palavras, apenas as reproduzia. E era esse pequeno erro, essa falha na imitação, que transformava o familiar em algo monstruosamente estranho. A curiosidade humana é uma força poderosa e perigosa. Algumas pessoas não conseguiram ignorar. Elas responderam: "Quem está aí?" Perguntaram: "Pai, é você. Amor, onde você está?" Elas falaram com a voz, tentando entender, e foi aí que cometeram o erro final. Depois disso, algo mudou. A voz familiar desapareceu. Em seu lugar, algo muito pior começou. Elas começaram a ouvir a própria voz em lugares onde não estavam. A princípio, eram sussurros ininteligíveis, vindos de outra sala. Depois, frases completas, com sua entonação exata. Uma mulher ouviu a si mesma cantando no chuveiro, enquanto estava sentada na sala de estar. Um homem ouviu sua própria risada, vindo de dentro de um armário. A entidade tinha aprendido, ela tinha uma nova voz para usar. O terror não era mais ouvir um ente querido. O terror era se ouvir, era saber que algo estava lá fora, usando seu som, sua identidade, para se esconder à vista de todos. Ficou claro que a entidade não segue pessoas. Ela não se importa
com corpos, com lugares, ela segue vozes. Sua voz é como um rastro de migalhas de pão na floresta. Cada palavra que você diz é uma pista. Cada conversa, cada telefonema, cada canção murmurada. Quanto mais você fala, mais ela aprende. Ela estuda sua cadência, suas gírias, suas pausas para respirar. Ela memoriza o jeito que sua voz treme quando está com medo e o jeito que ela soa quando está feliz. Ela se torna um eco perfeito, uma duplicata sônica, e ela não precisa mais da voz dos outros para te alcançar. Ela já tem a sua. A partir daí, o silêncio se torna seu único refúgio. Mas como viver em silêncio? Como evitar se comunicar, se expressar? A entidade aposta nisso, ela sabe que mais cedo ou mais tarde você vai falar e ela estará ouvindo, pronta para aprender mais, pronta para se aperfeiçoar. O último registro de áudio de uma das vítimas foi encontrado num gravador digital, deixado sobre uma mesa. A maior parte da gravação era apenas silêncio, um silêncio denso, que parecia carregado de expectativa. Podia-se ouvir a respiração trêmula da pessoa que segurava o gravador. Ocasionalmente, um ruído distante da rua. Mas nos minutos finais, uma voz surge. Não é a voz da vítima, não é a voz de um familiar. É uma cópia, uma imitação quase perfeita da voz da pessoa que estava gravando. E ela contém apenas uma frase, dita de forma lenta, clara e terrivelmente calma. Agora eu sei falar como você. Depois disso, silêncio. Não houve mais respostas daquele número de telefone. A conta de e-mail ficou inativa. Os vizinhos disseram que a pessoa simplesmente desapareceu. Mas os áudios não pararam. Eles continuam aparecendo, enviados de contas anônimas, postados em fóruns esquecidos na internet. Gravações de vozes familiares chamando no escuro. Gravações de pessoas ouvindo a si mesmas em cômodos vazios. A entidade não para. Ela apenas encontra novas vozes para colecionar. Ela se espalha pelo som, um contágio que viaja pelas ondas do ar, pela fibra ótica, por qualquer meio que carregue uma voz. Então, se um dia você estiver sozinho, em casa, no escuro, e ouvir sua própria voz te chamando de outro quarto, pare, não responda, não se mova, apenas ouça. E lembre-se de uma coisa muito importante. Você não estava falando. Obrigado por assistir. Se você gosta desse tipo de história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum relato. Até a próxima.